Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, a gente começa agora mais um boletim para falar com o setor de hortifruti. A gente vai falar hoje sobre um novo método de classificação das frutas que está sendo proposto pelo IAC, Instituto Agronômico de Campinas. É uma ideia, é uma pesquisa que foi finalizada agora as primeiras etapas nos últimos dias e que visa aí desenvolver um método de classificação por imagens digitais, sobretudo nas frutas de caroço, para evitar assim a perda lá na lavoura, para evitar a perda dessas frutas. Mas para a gente entender melhor em que passo que está e o que está sendo proposto pelo IAC, eu convido agora a Juliana Sanches de Laurentiis, pesquisadora do Instituto. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Virgínia. Eu que agradeço. Juliana, eu queria que a gente começasse explicando para o produtor o que é essa nova pesquisa do IAC, com esse novo método de classificação por imagens digitais, principalmente para evitar perdas em frutos de caroço. Eu queria entender por que o IAC sentiu a necessidade de ir atrás de uma tecnologia mais avançada para o produtor e o que a pesquisa está propondo, então, para o setor. Então, esse método de classificação por imagem existe já fora do país, já é bastante sedimentado lá fora, né? As pessoas usam, só que uma tecnologia muito cara. Então, quando o produtor, quando ele quer usar essa tecnologia, ele tem que gastar muito dinheiro para isso. Então, o IAC resolveu trabalhar nessa tecnologia, desenvolver uma metodologia nacional para baratear esse sistema, né? Para deixar um sistema de classificação por imagem a nível nacional. Então, não precisa gastar com dólar, nem royalties externamente, nada disso. E o que significa a classificação? Por que ela elimina, né? Você tinha perguntado, por que reduz perdas? Quando você classifica um produto, você estabelece padrões nele para esse tipo de produto. Então, o que acontece? Você separa ele em tamanhos, você separa ele em cor, então você consegue tirar os frutos que estão podres, os que têm algum tipo de dano mecânico. E aí, separando esses frutos, lá na frente, na cadeia, você não vai ter quando você eliminou esses frutos podres, esses danificados, lá na frente você não vai ter aquela perda, porque quando você junta os frutos, todos são contaminados mais para frente, né? E o outro motivo seria, hoje em dia, não sei se você já ouviu falar, dos frutos imperfeitos, que são frutos que não foram classificados, que não fazem parte da classificação, eles são separados. Antigamente, se misturava todos esses frutos imperfeitos, que são frutos imperfeitos? Frutos muito pequenos, frutos com alguma deformidade. Aí chegava lá na gôndola, esse fruto era perdido, porque ninguém ia escolher ele. Se você já tira ele da classificação e vende como frutos imperfeitos, você vai consumir esse fruto. Não sei se vocês já viram, mas existem alguns hipermercados que já estão fazendo isso. A gente tem uma perda menor dos frutos quando você classifica. Então, não sei se eu consegui ser muito clara nessa parte de classificação, na parte de tentativa de evitar as perdas. Juliana, para a gente entender melhor como é que se trata esse novo método que o IAC está propondo, eu queria que você fizesse uma comparação de como é feito hoje esse trabalho, como o produtor trabalha hoje, e chegando essa nova tecnologia, como que vai ser, qual vai ser a mudança na rotina que ele vai ter na lavoura dele? Em questão, vai minimizar tempo, vai minimizar gasto, vai minimizar custo, perdão. Qual que é o cenário a longo prazo que o IAC observa implementando essa metodologia nas lavouras aqui do Brasil? Então, quando você classifica por imagem, você tem ela é uma classificação mais eficiente, porque hoje em dia a maioria das mesas de classificação são por células de carga, que são por peso. Então, toda a parte de cor e para você eliminar os frutos doentes e os frutos que estão danificados com alguma mancha, você tem que ter a pessoa olhando, né? Então, tem que ter pessoas ali do lado da mesa de classificação, separando por cor e separando os defeitos. Com a classificação por imagem, não. Por meio de uma foto, você consegue separar esse fruto. Você já sabe qual é a cor dele, qual é o tamanho dele, se ele tem algum defeito ou alguma podridão.
Então, ficaria muito mais rápido e muito mais eficiente esse processo. E por ser uma tecnologia nacional, é uma tecnologia de bem mais baixo custo, porque por uma foto você consegue vários tipos, né, de classificação num produto, né, no mesmo pêssego, por exemplo. Tá, Então, e você Juliana, consegue ter uma gama. essa tecnologia, ela é eficaz para qual tipo de fruta? O estudo em si que vocês fizeram nessa primeira etapa foi focando em qual tipo de cultura e por que vocês escolheram essa particularidade para dar sequência aí à pesquisa? Então, o projeto da FAPESP, que a FAPESP financiou a gente, foi frutas de caroço. As frutas de caroço que a gente analisou foi pêssego, nectarina e ameixa. Tá? A gente trabalha com outros tipos de fruta, mas vamos falar mais da FAPESP. Por que a gente escolheu o pêssego? Primeiramente, porque a nossa região aqui de Jundiaí é uma região grande produtora de pêssego, né? Pêssego e nectarina. E quando a gente começou os estudos, a ameixa também era importante. Agora a ameixa está saindo um pouco aqui da região. E por essas frutas terem um valor agregado na classificação. Então, não adianta também a gente querer classificar frutas que não vão nos dar retorno, né? Para agregar valor na classificação. E também porque já existe, as frutas de caroço, já existem as mesas de classificação para frutas de caroço, já é uma rotina mais normalizada, assim, você encontra bastante produtor que tem galpão já de beneficiamento do pêssego. Então, é mais fácil, né, do produtor que já conhece, né, ele já conhece, já sabe que o pêssego tem que ser classificado, agrega valor na classificação, então a classificação por imagem vem para assessorar numa maior tecnologia, né, a classificação por imagem. Seria melhorar o sistema do que é hoje, no caso de frutas de caroço, e de todas as outras frutas também. Juliana, quando a gente fala que esse novo método ele pode reduzir as perdas, com base nos testes que vocês já fizeram, a gente consegue mencionar o quanto de perda que pode reduzir trabalhando dessa forma? Não, a gente ainda não mensurou as perdas, porque como ainda a gente está no nível de laboratório, o que a gente fez agora foi estabelecer os padrões e a gente já conseguiu verificar que sim, que a gente consegue classificar por imagem. Né? Então, agora o próximo passo seria realmente levar a campo, né, numa mesa de protótipo e fazer os testes para saber, para mensurar essas perdas mesmo. Tá, e a gente consegue ter uma visão ou imaginar quando isso vai estar disponível para o produtor, Juliana? Quais que são os próximos passos do IAC até que isso chegue de fato na mão do produtor para a gente agilizar esse processo? Então, o próximo passo agora é a gente ter parceria com empresas que estejam interessadas em montar o protótipo para a gente testar a metodologia. O protótipo da mesa de classificação mesmo, sabe? A esteira, o sisteminha para a gente jogar o software lá e começar os ajustes e refinar, né, a metodologia que a gente desenvolveu. E aí, no próxima etapa, depois que desenvolveu tudo, a gente conseguiu deixar todo redondinho o software e a gente já pode ir para o mercado, mas a gente ainda está nessa parte a procura de financiamento para essa etapa. Perfeito. Juliana, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para assim que você tiver novidades relacionadas ao setor, nós estamos aqui te esperando para passar aí para o produtor. Tá bom, eu que agradeço. Obrigadão, viu? Portanto, essa foi a nossa conversa com a Juliana, pesquisadora do IAC, que trouxe para a gente aí essa pesquisa que o Instituto está fazendo, visando melhorar aí o método de classificação de frutas por imagem, visando reduzir o tempo e também custo para o produtor. Bom, para você que está nos assistindo, eu agradeço a sua companhia, mas gostaria de deixar um recado. Você nos assiste aqui pelo Notícias Agrícolas.
Mas gostaria de pedir que você também se inscrevesse no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Além de se inscrever, deixar aquele seu like nos vídeos, ativar o sininho, porque a gente tem programação ao longo do dia e você vai ficar sempre muito bem atualizado. Além disso, não posso deixar de mencionar, o Notícias Agrícolas está em todas as mídias sociais, então no Instagram você nos encontra por @Notícias Agrícolas, no Facebook Notícias Agrícolas, e nós também estamos no Twitter, @Noteagri. Então fica aqui o convite para você já aproveitar que está aí assistindo a gente, entrar no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para continuar sendo o produtor mais bem informado do país.